Tá, ok, pessoal. Então vamos seguir aqui, tá? Desculpa aí o problema técnico, tá? Vamos dar início então à nossa aula. Eu vou começar a compartilhar com vocês já a minha tela. Em função, né? Agora eu não fui o primeiro a entrar na sala, então eu não tenho como gravar a reunião. A aula pelo Google eu vou ter que gravar por um outro aplicativo. Deixa eu ver se ele já começou a funcionar. Tá funcionando. Então é o seguinte, pessoal. A nossa aula introdutória é dividida em duas partes, tá? A gente terminou a parte um na semana passada, hoje a gente vai continuar com a segunda parte da aula introdutória. Que qual é o objetivo, tá? Como a gente vai fazer em todas as aulas. Então hoje a gente vai pegar algumas questões que foram vistas na nossa aula inicial, tá? Nas duas aulas iniciais, na primeira parte introdutória, e vamos dar uma aprofundada. Principalmente coisas a respeito da organização celular dos fungos filamentosos, tá? Hoje é uma aula focada. A gente vai dar só uma breve introdução aqui à construção celular geral, mas a gente vai focar em fungos filamentosos, tá? O objetivo da aula de hoje. Então a gente vai falar da organização celular, depois da fisiologia do ápice fal, como que é o funcionamento, a bioquímica e a estrutura do ápice da hifa, que é a célula básica dos fungos filamentosos. Vamos falar brevemente sobre a estrutura e função da parede celular nos fungos. Daí a gente vai fazer uma relação, então, de todos esses tópicos com o modo de nutrição e crescimento fúngicos que a gente já introduziu na nossa primeira aula, ok? Então esse é o objetivo, os objetivos e os tópicos da aula de hoje. Tá? Então, sem mais delongas, pessoal, em relação à organização celular. Tá? E se vocês lembrarem da nossa aula introdutória, a gente falou o seguinte: fungo, tá? Aqui fungo hoje eu vou usar, tá, o termo genérico para abarcar todas as linhagens, não é só a linhagem dos fungos verdadeiros. Então, fungos de maneira geral podem ter organização uniopluricelular, eu falei isso na nossa aula inicial. As formas unicelulares, tá, são basicamente três. A mais comum delas, a gente já falou brevemente, é a levedura. E a gente vai focar na fisiologia e na reprodução das leveduras quando a gente chegar lá na aula de Ascomycota, um dos grupos megadiversos dos fungos verdadeiros. Mas existem outras duas formas. Uma delas é a forma de Microsporidia, que está sendo mostrado aqui nessa imagem, que é um grupo basal nos fungos verdadeiros, só que é uma célula extremamente pequena, pessoal. Uma célula do tamanho de uma célula de uma bactéria. Tá? É um eucarioto com tamanho de células de procarioto, porque ele é um parasita intracelular. A gente vai ter uma aula para falar exclusivamente das microsporídeas. Tá? É um modo de crescimento unicelular nos fungos também. Existe uma outra forma, que existe em mais de uma linhagem, que é o que está sendo mostrado aqui nessa segunda imagem, que é a forma de Chytridia. Chytridia é uma forma de crescimento adaptada principalmente ao ambiente aquático. Porque a forma de Chytridia ela consiste basicamente num centro somático, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. Esse centro somático vai ter todos os elementos citoplasmáticos, incluindo o núcleo ou os núcleos, tá? Pode ser que tenha mais de um núcleo aqui. Então, basicamente é uma célula, só que a gente tem aqui extensões extremamente finas, que nesse caso vão ser chamados de rizoides, que são extensões do protoplasma. Não tem nenhuma estrutura de organela ou núcleo aqui. E essa estrutura toda ramificada vai ter função de ancoramento e nutrição. Como tem um centro somático só, a gente vai chamar de Chytridia monocêntrica. No caso, é uma forma de crescimento unicelular também. Vamos explorar bem melhor a fisiologia, o funcionamento e a reprodução das formas chytridiais quando a gente falar de fungos aquáticos. E a forma mais comum dos fungos unicelulares é justamente a forma de levedura, está sendo mostrado aqui na terceira imagem. Uma forma extremamente bem sucedida para crescer em superfícies e fazer principalmente o processo de fermentação, que é uma maneira de respiração anaeróbica, tá? Uma maneira de respiração sem a presença do oxigênio. Mas como eu falei, essas formas e o seu funcionamento a gente vai ter aulas específicas para dar uma explorada. Tá? O objetivo da aula de hoje é falar de uma forma pluricelular que é a mais comum, que é a forma micelial,
que corresponde aos fungos filamentosos. Tem outras formas de crescimento pluricelular? Tem também, tá? Então a gente vai falar de um grupo específico de pseudofungos, os mixomicetos. Os mixomicetos vocês vão ver na aula específica. É cheio de exceção, tá? Tem vários comportamentos que vocês vão se perguntar assim, então por que isso aqui é estudado por um micólogo? Por que está na disciplina de fungos? Basicamente é pela maneira de reprodução, mas tem várias outras características bem diferentes dos fungos verdadeiros e de outras linhagens dos fungos também. Basicamente, o aspecto da reprodução é muito parecido. Então, lá, na verdade, a gente tem uma forma de crescimento pluricelular que é plasmodial. É um grande plasmódio que se locomove pelo substrato. Vou mostrar uns vídeos bem bacana para vocês darem uma olhada. E a gente tem uma forma de crescimento que são quitrídeas policêntricas. Basicamente, a gente vai ter essa mesma estrutura que eu mostrei aqui nessa imagem para vocês, só que vários desses centros somáticos interligados por essa rede protoplasmática. Então vai ser uma forma pluricelular adaptada também ao crescimento na água, ao crescimento das formas aquáticas. E a mais comum, pessoal, das formas pluricelulares, tá? É a forma micelial. Então, a gente já falou da hifa. Tá? O que é a hifa? Relembrando, é a célula básica, a unidade básica dos fungos filamentosos, dos fungos pluricelulares, né, na sua grande maioria, corresponde a uma célula tubular, uma célula alongada, em forma de um fio, que lembra um filamento, por isso a gente chama então de fungos filamentosos. Então é a hifa, são os fungos filamentosos que a gente vai dar um enfoque um pouco maior na aula de hoje, porque a gente vai falar muito disso durante a disciplina, tá? É importante a gente conhecer o funcionamento básico, a bioquímica básica do funcionamento da hifa, ok? Então vamos seguir aqui, pessoal. Tá? Hifa, conceito, tá? Quais as suas características principais? Então a gente já falou. Em relação à morfologia, é uma célula, pessoal, tubular alongada, é um filamento, um fio, ok? Tá? Extremamente fino, tá? Da ordem aí, o calibre da hifa, a gente já comentou isso, é da ordem de poucos micrômetros. Em 1 milímetro, aquela menor medida da régua, cabem 1000 micrômetros. Então a gente vai ter aí estruturas de uma grossura aproximada aí de 1 micrômetro, 2 micrômetros, 3, às vezes algumas porções IFAs até podem atingir 10, 15 micrômetros de diâmetro, mas isso é raro, geralmente são estruturas muito finas. Então esse filamento, obviamente não é visível a olho nu, ele é extremamente fino. Tá? E além de ter essa estrutura morfológica, do ponto de vista da organização interna e do funcionamento, essa célula é polarizada, pessoal. Então, além de ser uma célula tubular alongada, ela é polarizada. O que quer dizer polarizada? Tem a ver com eletricidade, positivo e negativo? Não. Aqui a gente está falando de polarização, primeiro estrutural. Vocês vão ver que a estrutura celular é diferente do ápice em relação às porções mais basais da hifa, das regiões mais distais. Então, se a estrutura celular é diferente, o funcionamento também é. Então, uma polarização estrutural e fisiológica interna da hifa, ok? Outra questão extremamente importante, tá? Terceira característica da hifa é que ela cresce em uma só direção. E essa direção é o ápice, então o crescimento é apical unidirecional. Isso é extremamente importante da gente entender. Então quer dizer que hifa não engrossa, que hifa não ganha biomassa no crescimento em diâmetro? Até ganha, mas isso não é substancial. O crescimento substancial, de fato, que faz com que o corpo fúngico, o soma fúngico, ganhe biomassa é através da expansão apical, ok? Então, uma célula filamentosa, tubular alongada, polarizada do ponto de vista estrutural e fisiológico e com crescimento unidirecional em direção ao ápice. Essa direção única em direção ao ápice. Então, uma quarta característica é que ela é autotrópica, tá? Ela responde a estímulos que, na verdade, vêm do seu próprio corpo. Tá? Então, ela vai crescer contrária em direção ao seu próprio corpo. É uma autotropia negativa. A gente vai dar uma explorada um pouco melhor nisso. E, por último, pessoal, também extremamente importante
com capacidade de ramificação. Já que o crescimento do ápice é unidirecional, como que o micélio fúngico toma conta do substrato? Se ramificando. Então a gente já falou, né? Um ápice viram 2, 2 ápices viram 4, 4 viram 8 e assim sucessivamente. Tá? Cada ápice então tem a capacidade de fazer uma ramificação dicotômica, de se transformar em 2, né? Por isso que tem esse nome, dicotômica, um se transforma em 2, ok? Então essas são as 5 características principais da IFA, a gente vai dar uma explorada nessas características, entender alguns detalhes bioquímicos do funcionamento dela, vocês vão ver, apesar de parecerem características triviais, tá? É muito importante a gente dar uma aprofundada, vocês vão ver que tem vários detalhes importantes. Em relação ao micélio, pessoal, tá? O micélio dos fungos, aqui a gente tem 2 imagens, né, que apareceram aqui na sequência, mais para o canto inferior direito. Então isso aqui, tá? Essa primeira imagem aqui, ela está mostrando um micélio com hifas de várias grossuras, como vocês podem ver. Então, as mais finas aqui elas têm da ordem de 1 micrômetro, as mais grossas aqui vão ter 3, 4 micrômetros no máximo. Então, vocês até podem ver, ó, que os ápices sempre são mais finos do que as regiões, ó, que já são mais velhas, no caso, a gente já pode falar isso, né? Eu já falei para vocês que o crescimento é pelo ápice. Então, o ápice é a região mais jovem, quanto mais longe do ápice a gente está, mais velha é aquela região da IFA. Isso é uma dedução óbvia em relação a essas características que a gente falou. Então vocês podem ver, isso aqui é um micélio somático, um micélio chamado de crescimento, é um micélio que se nutre e cresce, que é fisiologicamente ativo em relação a essas características. Então, ele vai ter um formato como esse, sim, não vai mudar muito de um fungo para o outro, independente de não ser muito aparentado. Então, o fungo filamentoso vai ter esse aspecto. A gente vai ver alguns detalhes que podem mudar em relação a coisas que a gente pode observar. Esse mesmo micélio, pessoal, que a gente chama de micélio somático, corpo, micélio de crescimento, enfim, que é a parte que se expande, a parte que cresce, ele vai formar, obviamente, o micélio reprodutivo. O micélio reprodutivo vai ter uma função só, reproduzir, obviamente, através de quê? Formação de esporos. Então, por exemplo, né, o que é um cogumelo? Uma estrutura, né, que a gente vai falar lá na aula de Basidium micetus. O cogumelo, essa estrutura macroscópica reprodutiva, nada mais é do que uma extensão do próprio micélio de crescimento. Só que ali esse micélio vai se organizar, vai formar uma estrutura macroscópica, vai ser tudo formado por hifa igual. O cogumelo é formado por quê? Por hifa. Mas em algumas regiões específicas lá do cogumelo vai ter a formação dos esporos sexuais. Esse micélio somático sempre vai formar estruturas macroscópicas de reprodução? Não, às vezes essas estruturas vão ser microscópicas, mas é importante a gente entender que o micélio reprodutivo ele é dependente do ponto de vista nutricional do micélio somático. Um é extensão do outro, né? Mas no micélio reprodutivo ele muda a sua função, ele não se nutre mais, ele acaba tendo como função somente a formação dos propágulos reprodutivos. Sejam assexuais, sejam sexuais, sempre vai ser esporo, ok? Vamos dar continuidade aqui. Tá, Guilherme, desculpa não ter visto. Guilherme, eu vou avançar aqui na questão da polarização e vai ficar claro, tá? Eu não vou retomar aqui nesse slide, porque aqui eu estou dando só as características iniciais. Por quê? Tá? Já no nosso próximo slide, tá, eu vou mostrar a ultraestrutura da IFA e vou voltar nesse assunto. Se não ficar claro, tu me pergunta de novo, beleza? Antes da gente falar da ultraestrutura da IFA, pessoal, para entender esses aspectos a respeito da sua fisiologia, a gente pode já começar a definir uma questão básica aqui em relação à sua estrutura, a estrutura celular dos fungos filamentosos e que consequências isso tem do ponto de vista da fisiologia. Bom, quando a gente analisa um micélio, pessoal, tá? Por exemplo aqui, pode ser esse micélio que a gente estava vendo aqui, ó. A gente vai analisar ele mais de perto na microscopia. A gente pode perceber o seguinte: todo micélio ele vai ter ou vai ter uma estruturação interna compartimentalizando essa hifa, ou seja,
divisões internas que vão dividir essa hífa em compartimentos, tá? A cada compartimento a gente vai ter um ou dois núcleos, dependendo do grupo, e a gente vai ter uma organização celular ali, né, nessas divisões. Ou o micélio ele pode não apresentar nada, nenhuma estruturação interna. Ou seja, as hifas, os seus ápices, tá, a sua extensão inteira, incluindo as ramificações, vai ser um contínuo celular, sem nenhum tipo de divisão física, ok? Aos micélios que têm essa estruturação interna aqui, tá? A gente vai chamar de micélio ou hifas septadas. E os que não apresentam nenhuma divisão interna, a gente vai chamar de hifas cenocíticas, ok? Isso vai ser bem importante da gente relembrar nas nossas próximas aulas, porque a gente vai começar a aplicar isso. Vou chegar num determinado grupo, vou dizer, pessoal, os oomicetos aqui, ó, eles possuem as formas miceliais são cenocíticas. Os basidiomicetos, por sua vez, as formas miceliais são septadas. E a gente vai falar eventualmente de alguns detalhes do septo naqueles grupos que são septados. Mas isso tem uma importância bem grande para dividir grandes grupos dentro dos fungos, ok? Então a gente sempre vai falar micélio septado ou micélio cenocítico. Há uma tendência, tá, das linhagens mais derivadas, aquelas que têm uma diversidade maior, que são mais bem distribuídas, mais bem adaptadas e que possuem uma maior variedade adaptativa, né, que são dominantes no contexto da funga atual, serem septadas. As comicetos, basidiomicetos, né, os cogumelos, enfim, apresentam micélio septado, porque no final das contas, essa estruturação interna aqui da hifa, ela tem uma função de estruturação melhor do micélio como um todo, sustenta melhor. Tem mais, tá? Eu já vou mostrar para vocês como que é formado esse septo. Ele é uma invaginação da parede celular, ou seja, a parede celular é uma estrutura rígida, então vai permitir uma sustentação maior do micélio como um todo. Tá? Já as hifas cenocíticas têm uma tendência a ser uma característica das linhagens mais basais e dos pseudofungos também, ok? Mas a gente vai detalhar ao longo do semestre. Porém, pessoal, mesmo as hifas septadas, mesmo os micélios septados, eles sempre apresentam no micélio funcional orifícios ou canais de passagem dentro do septo. Ou seja, mesmo o micélio septado, do ponto de vista funcional, ele vai ser cenocítico. O controle de passagens, de estrutura, substâncias, sinalizadores, ele é maior, obviamente. Tá? O fungo consegue se estruturar melhor, consegue se organizar do ponto de vista celular melhor. Porém, muita coisa, basicamente todas as estruturas celulares, sinalizadores, conseguem passar por dentro do septo, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês nessas duas imagens, tá? Então aqui a gente tem duas imagens de microscopia eletrônica de transmissão, tá? Da ultraestrutura da hifa. Então aqui, ó, nessa primeira imagem, essa que está mais aqui para a esquerda, a gente vê o processo de formação do septo na hifa, tá? Então aqui, ó, bem nesse ponto, a parede celular está começando a formar uma projeção centrípeta de fora para dentro, ok? Então botem isso no plano tridimensional, tá? A hifa é uma célula tubular, então toda a parede vai começar a invaginar de fora para dentro. Só que quando chega lá, bem no meio da hifa, ela para, tá? Ela para essa expansão, ó. Aqui já tem a parede mais expandida, ela vai chegar mais ou menos até essa posição aqui, ó, e vai parar. Então vai ficar um canal, vai ficar um ou diversos orifícios, tá? Vão restar aí esses orifícios que vão permitir a passagem de basicamente todas as estruturas celulares. O que eu estou mostrando aqui nessa imagem mais para a direita, também é uma microscopia eletrônica de transmissão. Aqui está o septo, a invaginação da parede, e tem uma estrutura passando aqui pelo canal do septo. Eu estou delimitando essa estrutura. Você sabe que isso é um núcleo. Então, um núcleo inteiro, com a sua carioteca, tem capacidade de passar por esses poros. Então, mesmo os micélios septados, tá, tem essa diferença morfológica. Claro que isso tem consequências estruturais e também no funcionamento, mas
do ponto de vista funcional, do ponto de vista fisiológico, eles funcionam como micélios cenocíticos também, tá? A passagem de estruturas é basicamente livre. A gente vai ver que nas linhagens mais derivadas há uma sofisticação na estrutura do septo para ter um controle melhor de passagem de estruturas e substâncias. Ok? Então, mesmo os micélios septados são funcionalmente cenocíticos. Existe algum caso em que o fungo, ele... Opa! Dá um bugzinho aqui quando eu estou usando as marcações. Desculpa. Tem algum caso em que o fungo isola completamente algum compartimento hifal, ou seja, forma um septo totalmente fechado ou obstrui os poros septais? Tem. Dois casos, pessoal. Quando o micélio vai isolar porções muito velhas, que foram atacadas por algum patógeno ou que já não tem mais função do ponto de vista nutricional, então já é um micélio que não tem mais função, ele vai ter que ser mantido e ele está custando demais. Então é melhor ele ser eliminado, é melhor ele ser isolado. Ou ele foi atacado por um patógeno, né? Vamos impedir que esse patógeno se espalhe para o restante do micélio. Então, nesse caso, o fungo faz ou um septo totalmente obstruído ou deposita estruturas no poro septal para aquela outra porção ficar isolada. Ou para formar estruturas reprodutivas. Mesmo um micélio cenocítico, por exemplo, um micélio cenocítico, nesse ápice hifal vai ser formada uma estrutura reprodutiva. Aí então ele vai formar um septo quase sempre totalmente obstruído. Aí essa porção reprodutiva fica isolada, forma os esporos e que são liberados posteriormente. Então nesses dois casos, há a formação de septos totalmente isolados, mas são casos especiais. No micélio funcional, mesmo o micélio às vezes, né, mais estendido reprodutivo, a gente vai ter esses septos desobstruídos, permitindo a passagem de substâncias, estruturas, enfim, ok? Agora, pessoal, então a gente vai entender a fisiologia do ápice hifal. Tá? Extremamente importante, vai demorar um pouquinho aqui nessa imagem, tá? Vamos entender vários aspectos, vamos entender como que é a zonação da hifa, tá? Então a gente tem uma região mais nova que é a região apical, e quanto mais para longe do ápice, mais velha é a porção da hifa, tá? Então aqui a gente já pode ver, o ápice hifal, né, tá da esquerda para a direita, então a gente tem o sentido de crescimento, é esse aqui. Ok? Esse é o sentido de crescimento nessa hifa que está sendo mostrado. Eu coloquei aqui uma citação bem aqui em cima do slide, retirado do livro de Fisiologia de Fungos. Tá? Esses dois autores falaram o seguinte, tá? Tem uma tradução livre minha, tá aqui, a vida do fungo nos filamentosos, né, no caso, se resume ao ápice hifal. Isso é extremamente importante, pessoal. Tá? O metabolismo, tá? A nutrição e o crescimento fúngico, o metabolismo grosso dele está no ápice. É o ápice que cresce, é o ápice que libera as enzimas, é o ápice que se nutre. Então, basicamente, a vida do fungo se resume ao ápice das hifas. As outras porções não têm importância? Claro que tem, a gente vai ver aqui. Mas à medida que esse micélio vai se expandindo, essas regiões mais velhas vão perdendo importância e muitas vezes acabam senescendo. Então, o grosso do metabolismo, o principal do metabolismo fúngico, está relacionado ao ápice, ok? Então vamos ver essas características que a gente falou lá no início, né, que surgiu a dúvida inclusive e que a gente vai tentar esclarecer aqui utilizando essa figura. Então a primeira informação que está aqui é a relativa a hifa. Uma célula polarizada do ponto de vista estrutural e fisiológico, com crescimento apical unidirecional. Então vamos entender primeiro essa primeira afirmação aqui, que na verdade, né, nessa primeira afirmação estão contidas duas características. Uma em relação à polarização estrutural e fisiológica e outra em relação ao crescimento. Vocês vão ver que essas duas características estão relacionadas. Então, pessoal, onde é que a hifa está crescendo? Tá? Ela está crescendo, tá? A gente tem aqui, essa primeira camada representa a parede celular, a gente vai detalhar na sequência algumas características da parede. E a camadinha mais fina aqui, logo abaixo da parede, é a membrana plasmática. Como que essa hifa está se expandindo?
ela está adicionando novas unidades e novos metabólitos, né, as unidades estruturais da parede, principalmente, mas também da membrana, nesse sentido aqui. Então essa hifa ela vai estar crescendo dessa maneira, adicionando novas unidades de parede e novas unidades de membrana. Então esse é o sentido de crescimento da hifa, crescimento apical unidirecional, sempre no mesmo sentido, ok? Polarização. Agora vamos prestar um pouco mais atenção nessa figura aqui. Então, pessoal, vocês podem ver, ó, essa figura está mostrando as 4 regiões da hifa. Tá claro que isso daqui é uma representação. A estruturação real ela vai mudar um pouco de espécie para espécie, dependendo da fisiologia, o modo de crescimento, o substrato, mas no geral, todas as espécies miceliais vão ter essa polarização. Tá? Então essa polarização ela é uma característica que se repete em todas as espécies miceliais. Então vamos analisar. Primeira região, as zonas de crescimento apical. É aqui que o fungo vai então adicionar novas unidades de parede e novas unidades de membrana para que essa hifa se expanda, para que ela cresça de fato. Crescimento, pessoal, envolve ganho de biomassa. Tá? Isso é um conceito da biologia. Tá? Procurem se informar melhor o que significa crescimento. É uma das etapas do desenvolvimento do corpo dos organismos. Então, o crescimento envolve ganho de biomassa. Onde é que o fungo ganha biomassa? No ápice. Quase que exclusivamente no ápice. Tá? Tem zonas também que são importantes que vão, de repente, engrossar, a hifa vai engrossar, vai armazenar, como vocês já estão vendo ali uma zona chamada de armazenamento, vai, mas o ganho substancial de biomassa do corpo do fungo filamentoso é a partir do crescimento apical. Tá? Isso é bem importante da gente falar. O que a gente pode ver aqui nessa zona de crescimento apical? Tá? Aqui a gente tem algumas estruturas, a figura está dividida, né, mostrando a fisiologia da hifa na parte de cima e a estrutura celular na parte de baixo, né, só para a gente entender como que é o funcionamento da hifa e também a sua estruturação. Então na parte da estruturação a gente percebe que o ápice fal ele é riquíssimo em vesículas secretoras. Então aqui a gente tem uma formação gigantesca de vesículas, muitas delas formadas na própria zona de crescimento apical, várias outras formadas aqui na zona subapical, na chamada zona de absorção. Tá? Essas divisões que estão sendo mostradas aqui, pessoal, tá? Essas divisões aqui, não são septos, tá? São simplesmente divisões para a gente entender as diferenças entre as zonas, mas não são septos. Tá? A gente pode ter uma zona apical se estendendo por 3, 4 septos, ou se é um fungo cenocítico, né, a gente nem vai ter essa diferenciação em relação aos septos, então isso aqui é mais para a gente entender a zonação. Essa estrutura aqui ela vai se repetir tanto numa espécie cenocítica quanto numa espécie septada, tá? Então isso aqui não são septos. Voltando, tá, ao que eu estava explicando para vocês, a gente pode perceber que as estruturas celulares presentes aqui na zona de crescimento apical são distintas das presentes na zona de absorção. Então vamos pegar um exemplo já relacionando com a fisiologia. Por que tem muita vesícula aqui? Por que tem muita vesícula? Tá? A gente vai ter que entender agora que várias estruturas celulares desempenham um papel chave, tá, nessa estruturação e no funcionamento da hifa. Que estruturas são essas? Tá? A parede celular, a gente vai entender por quê. Retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi. Então, essas duas estruturas são as responsáveis por formar essas vesículas secretoras. Tá? O fenômeno associado a essas vesículas secretoras a gente vai chamar de exocitose, ou seja, tá? É secretar coisas para fora da célula, colocar coisas para fora da célula. Tá? A gente falou na nossa aula passada do modo de nutrição fúngico, a gente vai dar uma explorada melhor na sequência, mas a gente, né, já introduziu como que é a nutrição dos fungos, heterotrófica por absorção ou osmotrofia, ou seja, o fungo secreta as enzimas para fora do corpo
Isso, o substrato vai ser digerido fora da hifa, fora do corpo, para ser posteriormente absorvido, já digerido. Tá? Então, o que vai estar sendo secretado aqui por essas vesículas? As enzimas digestivas, alguns outros metabólitos importantes para o processo de digestão e também as estruturas formadoras da parede e da membrana plasmática. Então, ao mesmo tempo que essas vesículas vão secretando as enzimas e outros metabólitos digestivos importantes ali para aquele ambiente do entorno do apsifal, tá? Elas vão adicionando unidades de parede, unidades de membrana, e ao mesmo tempo essa hifa vai crescendo no ápice, né? Crescimento apical unidirecional, ok? Vou fazer uma pergunta para vocês. Por que é o retículo endoplasmático rugoso e não o retículo endoplasmático liso que está envolvido com a formação dessas vesículas secretoras do apsifal? Por quê? Pode responder no microfone ou pode escrever aqui. Exatamente, Fernanda, muito obrigado. Por causa dos ribossomos, né, pessoal? Ribossomo, vamos lembrar, organela responsável, né, no final das contas, pela expressão gênica, né, a última etapa lá da síntese proteica. Então, no retículo endoplasmático rugoso, o que a gente tem? Na verdade, o retículo endoplasmático rugoso é uma estrutura de membrana com ribossomos inseridos para otimizar a formação de proteínas, né? As enzimas, no final das contas, são proteínas, então são formadas onde as enzimas digestivas dos fungos? Elas são formadas no retículo endoplasmático rugoso. Tá? O que o complexo de Golgi faz? Muitas dessas enzimas digestivas, elas passam por um processamento final no complexo de Golgi, e também o complexo de Golgi acaba secretando algumas outras substâncias que são importantes, por exemplo, para controlar o pH do entorno da hifa, para facilitar o processo digestivo. Então são essas, e também, né, para formar as estruturas ali da parede celular e da própria membrana. Então essas duas organelas são muito importantes no processo de digestão e de crescimento da hifa. Tá? Então elas são formadas onde? São formadas na região apical e também na região subapical. Agora, o que a gente não está observando aqui nessa região apical? A gente não está observando núcleo, pessoal. Então aqui, ó, para a gente começar a entender essa questão da polarização. Polarização estrutural, tá? Não é uma polarização elétrica, como eu falei, tá? Não tem nada a ver com polo positivo ou negativo. É só porque o que a gente enxerga e a maneira como funciona, existe uma diferença do ápice em relação às outras regiões mais velhas. Então, na região de crescimento apical, pessoal, não tem núcleo. Aqui nas outras regiões, ó, nas outras duas regiões, vocês podem ver que tem presença de núcleo. Então, isso é uma polarização do ponto de vista estrutural. Aqui na zona de absorção, a gente tem formação das vesículas de exocitose, mas aqui na região apical a gente tem uma concentração muito maior dessas vesículas, que inclusive vão formar uma das estruturas que vocês devem estar lendo, essas 5 estruturas listadas aqui, e tem uma que vocês nunca devem ter ouvido falar, esse item 4 aqui, ó, os Spitzenkorper. Os Spitzenkorper a gente vai ver na sequência, tá? São aglomerações extremamente densas dessas vesículas, e elas possuem uma estruturação muito importante no crescimento e na orientação do crescimento em alguns fungos filamentosos, tá? Então, a gente já adianta isso, né? Spitzenkorper são aglomerações extremamente adensadas de vesículas secretoras aqui no apsifal, que a gente não vai encontrar nas outras regiões, tá? Então, aí a gente tem uma polarização de estrutura, ok? Vamos seguir aqui no processo de digestão. Então, o substrato foi digerido fora da hifa, fora do corpo, e o produto da digestão vai ser absorvido onde? Na região subapical. O nome já está dizendo tudo, né? Zona ou região de absorção. Então, aqui a gente vai ter o processo de endocitose. Aquilo que foi digerido fora da hifa vai ser absorvido por ela na região subapical, internalizado, formando vesículas que vão ser chamadas de endossomos, e esses endossomos então vão encaminhar esses metabólitos, esse alimento,
para o metabolismo, vai ser incorporado no metabolismo nessa zona de absorção, ok? Então, pessoal, por que não é fagocitose? Porque são estruturas digeridas fora do corpo, são moléculas. Então não é uma bactéria, não é um esporo, não é uma estrutura grande que vai ser fagocitada, formado um fagossomo com digestão interna. Não, a digestão é externa e o fungo absorve, na verdade, moléculas muito pequenas. Então essas estruturas aqui, ó, essas vesículas que vão se formar na zona de absorção, chamadas endossomos, são vesículas muito, mas muito menores do que os fagossomos, que não estão presentes nos fungos, com exceção lá dos mixomicetos, mas isso é assunto para uma próxima aula, ok? Então aqui, o que a gente tem? Uma polarização fisiológica, uma polarização do funcionamento. Enquanto que a zona apical libera as enzimas digestivas, a região subapical ou zona de absorção absorve aquilo que foi digerido fora da hifa. Então, além dessa polarização estrutural, a gente tem uma polarização fisiológica, uma polarização no funcionamento, que era o esperado, né? Se as estruturas são diferentes, claro que o funcionamento vai ser diferente também. Tá? Aqui eu dei os exemplos principais, mas essa polarização estrutural e fisiológica, ela segue, ela é mais profunda ainda. Por quê? Porque o que a gente tem aqui, pessoal, nas zonas aqui mais distais, nas zonas mais velhas da hifa, que já vão estar mais longe lá do ápice. Tá? O grosso do metabolismo do fungo vai estar onde, né, pessoal? Vai estar aqui nessa região. Tá? Nessas duas regiões aqui. Tá? Aqui vai estar o grosso da fisiologia do fungo. Deixa eu apagar aqui. Bugzinho de sempre. Nossa. Deu. Então, as outras duas regiões, pessoal, tá? Zonas de armazenamento. O que a gente vai ter aqui? Tá? Primeiro, vocês podem ver, ó, não temos formações de vesículas nessa região. As organelas associadas à formação de vesículas, né, retículo endoplasmático e complexo de Golgi, nem vão se distribuir nessa região aqui. Aqui a gente vai ter núcleos, vai ter uma certa atividade nuclear, né, uma atividade de expressão gênica, mas aqui a gente vai ter uma preponderância de organelas armazenadoras, vacúolo ou outras organelas menores. Tá? O que vai ser acumulado, armazenado nessa região? Bom, primeiro, glicogênio. Glicogênio, pessoal, bem importante isso, tá? É a maneira como os fungos verdadeiros e algumas outras linhagens também, e os animais armazenam energia, armazenam glicose. Isso daqui é uma evidência bioquímica de que os fungos verdadeiros são mais próximos aos animais do que as plantas. Como que planta armazena glicose? Forma um outro polissacarídeo chamado amido. Então, enquanto os animais e os fungos verdadeiros formam glicogênio, glicogênio é o quê? É um polissacarídeo de glicose. Então, vai ser armazenado lá dentro de organelas. Quando o fungo precisar, isso vai ser mobilizado. O que mais pode ser armazenado aqui? Vesículas lipídicas. A gente vai ter algumas vesículas aqui delimitadas por membrana que vão armazenar gordura, substâncias lipídicas que também vão ter importância metabólica, principalmente do ponto de vista energético e estrutural. Tá? Então vai ter carboidrato que vai ser armazenado, né? Vai ter lipídio que vai ser armazenado, alguns aminoácidos podem ser armazenados em pequenas organelas também, e polifosfatos, né, que tem importância no metabolismo, principalmente da respiração celular. Mas principalmente, pessoal, a gente vai ter acúmulo de glicogênio e lipídios. Tá? Uma organela que surge aqui nessas outras duas regiões, ó, na região de armazenamento e na de senescência, que a gente nem falou ainda, vocês estão vendo aqui, ó, é o vacúolo. O vacúolo, no geral, ele vai acumular muita água com íons minerais. Então ele vai ter função na regulação osmótica da hifa e ele também vai ter uma função aqui de fazer uma pressão para auxiliar no crescimento apical. Como assim, professor? Tá, então, quando o vacúolo ele começa a acumular muita água, tá, ele desbalanceia,
melhor dizendo, né? Primeiro ele começa a acumular, na verdade é muito soluto, tá? Gastando energia, ele começa a jogar para dentro de si muitos íons minerais. Isso desbalanceia, né? Desequilibra osmoticamente a IFA como um todo, e a IFA começa a absorver mais água. No momento que ela absorve mais água, tá? A pressão de absorção dessa água ela vai ser direcionada para o ápice, forçando uma expansão, né, de dentro para fora da parede celular. Então, ao mesmo tempo que essas vesículas aqui estão depositando novas unidades de parede de membrana, há uma pressão interna chamada de pressão de turgor, que vem de dentro para fora da IFA, só que é em direção ao ápice. Mas e por que não tem pressão aqui em direção à periferia, em direção radial? Tem também, mas ela tem. Vocês vão entender por que ela faz efeito só aqui. Porque é o seguinte, a estruturação da parede celular é distinta do ápice em relação à base. Aqui no ápice, a gente já vai ver numa próxima figura, a parede celular é mais frouxa, muito mais maleável e mais permeável, enquanto que nas regiões mais velhas essa parede celular é muito mais rígida, muito menos permeável. Então, claro que tem pressão em todas as direções, mas essa pressão só tem resultado aqui no ápice, porque é nessa região aqui que a parede celular ela vai ser mais maleável, vai ser mais molinha, então ela vai sofrer essa pressão e isso vai ajudar no processo de expansão da IFA também, na direção do ápice, né? O apical unidirecional, ok? Então essa pressão é exercida a partir da atividade do vacúolo, que não vai estar presente aqui nessas regiões mais novas, nem na região apical, nem na região de absorção, tá? A gente vai ter a preponderância do vacúolo na zona de armazenamento e também, pessoal, na zona de senescência. O que está escrito aqui? Está escrito em inglês, né? Hyphalysis, tá? É a lise e fal, é a quebra, a digestão, na verdade, a autodigestão de porções velhas do micélio, de porções que eventualmente podem ter sido atacadas, tá? Mas principalmente regiões, né, onde os recursos se esgotaram, o micélio já não tem mais como se nutrir ali e ele tem um custo energético metabólico para ser mantido. Então não vale mais a pena manter ele. O que o fungo faz? O fungo reaproveita o que é possível, unidades de parede, da membrana, metabólitos de maneira geral, acaba fazendo uma autodigestão naquela parte. Então essa é a zona de morte celular, a zona de senescência, tá? Onde o micélio acaba morrendo. Isso acontece, obviamente, nas regiões mais velhas, ok? Então, pessoal, tá tentando, né, agora fazer um resumo, né, daquela pergunta que teve lá do Guilherme, né? O que é a polarização? Polarização é tudo isso que a gente viu. Essa diferença na estrutura interna, né? Tem organelas distintas nas 4 regiões. Uma polarização do ponto de vista da parede celular. A parede celular, a estrutura dela é diferente no ápice em relação à base, tá? Ela muda, tá? Ela muda. Na verdade, os componentes são os mesmos. O que muda é a proporção dos componentes, deixando ela com características distintas no ápice e nas regiões mais velhas. E, obviamente, uma estruturação fisiológica. O que acontece do ponto de vista metabólico nas regiões mais apicais é muito distinto do que acontece aqui nas regiões mais distais, nas regiões mais velhas da IFA. Então é isso que é a polarização, ok? Espero, tá, Guilherme, que tenha ficado claro essa questão. Tá, tem uma pergunta aqui da Isadora, se não ficou, fala, tá? A Isadora perguntou, tá, se são várias células que estão presentes nessa imagem ou uma única célula multinucleada. Então, na verdade, Isadora, vai depender, tá? Eu vou apagar aqui, vai acabar apagando o quadrinho aqui do lado, mas ele não tem mais não apagou, não tem mais importância aqui, tá? Tá. O que está sendo mostrado aqui, como eu falei, não são septos, tá? Então, se a gente vai interpretar essa imagem aqui como ela realmente está sendo mostrada, isso aqui corresponde, na verdade, a uma hifa senocítica, ou seja, é uma hifa multinucleada. Por exemplo, um micélio senocítico macroscópico, ele é uma estrutura uni ou pluricelular.
Tá? Isso aqui não tem uma resposta certa, tá, pessoal? Porque não tem divisão interna, é como se fosse uma única grande célula multinucleada. Tá? Então, assim, é difícil chamar uma estrutura macroscópica de unicelular, mas na verdade, do ponto de vista funcional, é justamente isso que acontece. Só que né, como a gente falou, tem diversos núcleos, é uma estrutura macroscópica. A tendência é a gente chamar essa estrutura de pluricelular, formada por várias células. Só que essas células, quando é cenocítico, não possuem diferenciação. Quando é septado, possui essa diferenciação aí. Só que como a gente já falou, né, basicamente as estruturas têm livre passagem aí. Vocês podem ver aqui por essa imagem, tá? Os núcleos ficam organizados, né? Fica um ou dois núcleos por compartimento e falta. O que eu desenhei aqui foi um outro núcleo. Só que mesmo assim, do ponto de vista metabólico, vai ter esse canal de passagem. Então a gente tem uma diferenciação, né, do conceito estrutural para o conceito fisiológico. O conceito fisiológico, na verdade, mesmo os fungos filamentosos vão se comportar como fungos unicelulares. Tentando responder a tua pergunta, Isadora, então, na verdade, isso aqui corresponde a um apsifal multinucleado. Não tem septo aqui, mas poderia ter septo. Tá? Isso que está sendo mostrado aqui, apesar de não serem septos verdadeiros, poderiam ser septos verdadeiros. Como que ia ser? O septo, o que eu estou desenhando aqui é o septo, tá? Ele ia vir até aqui, ó, a partir da parede, ia ficar assim, ó. Ia ter um poro septal de qualquer maneira. E a mesma coisa ia se repetir aqui, ó. Ia ter um poro septal de qualquer maneira. Qual que é a diferença? Tá, que os núcleos ficam mais, né, restritos aos compartimentos hifais. E aqui no último septo a gente nem vai ter núcleo. Só quando ele se expandir, que aí o núcleo vai sofrer mitose e vai migrar para cá. Mas o que muda do ponto de vista da polarização e do metabolismo e dessa zonação? Na verdade não muda nada, não muda praticamente nada, tá? Então tanto faz, na verdade. Poderia estar sendo representado aqui uma hifa, né, com vários septos, né, e um núcleo a cada compartimento hifal, ou como está sendo representado aqui, que é um micélio cenocítico, na verdade, mas que tem a mesma estruturação e polarização interna, ok? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Tá? Respondi. Tá? Então... Respondeu sim, obrigado. Beleza. Tá? Então é isso que acontece, tá, pessoal? Como eu falei, essa estruturação aqui, ó, ela vai acontecer tanto nos fungos de micélio septado, quanto naqueles fungos de micélio cenocítico. Ok? Aqui o segundo item que está no slide, pessoal, está aqui o apsifal, ou seja, essa polarização aqui toda está relacionada ao crescimento e ao mesmo tempo com a nutrição. Tá? Esse modo de nutrição é o que a gente denominou, né, na aula passada, heterotrofia por absorção, ou tem um sinônimo, tá, pessoal? Eu não lembro se eu coloquei nos slides, mas de qualquer maneira eu vou escrever aqui no chat para vocês. É osmotrofia. Osmotrofia é sinônimo de heterotrofia por absorção, ok? Então, tudo que a gente falou aqui está intimamente relacionado com o crescimento, né, apical unidirecional e com esse modo de nutrição heterotrófico absortivo, né? E a gente entendeu aqui agora exatamente em que regiões esses fenômenos ocorrem, onde que de fato ocorre o crescimento e quais as duas regiões associadas de fato ao processo de nutrição, o ápice e o subápice. E a gente também falou alguns detalhes das outras regiões. Ok? Alguma dúvida, pessoal, em relação ao que a gente viu aqui? Isso aqui é importante, a gente vai falar disso aqui outras vezes, tá? Isso aqui é uma das coisas que tem que ficar de mensagem principal dessa parte inicial da disciplina, porque o que a gente viu aqui é característico dos fungos. Tá? Se vocês, por exemplo, forem dar uma aula e perguntarem assim, me falem aí característica dos fungos, então, coisas que sim são exclusivas e que caracterizam o grupo mesmo. Exatamente o que a gente falou aqui. Isso aqui são características praticamente exclusivas dos fungos. Nenhum outro tipo de organismo tem essa capacidade de fazer a digestão extracelular, extracorpórea e absorver aquilo que foi digerido, associado a uma maneira muito particular de crescimento, que é esse crescimento por hifas, esse crescimento filamentoso. Tentem lembrar no que vocês conhecem aí de grandes grupos de biologia, quem que tem essas características. Não vão lembrar, tá? Porque não tem. São os fungos que têm essa característica, ok? Então isso aqui é extremamente importante.
Nenhuma dúvida, pessoal? Então vamos seguir. Se eu esqueci de perguntar, abre o chat, pede o microfone e a gente volta, não tem problema. O objetivo aqui é todo mundo ficar no mesmo nível. Então vamos lá, pessoal. Acabei não comentando muito dos Spitzenkorper. Por quê? Tá? Vou dar uma comentada aqui e vou falar um pouco também em alguns aspectos da estruturação da parede, tá? Para a gente encerrar essa questão do ápice FAL. A primeira figura que eu vou falar aqui para a gente entender o que são os Spitzenkorper, tá? Que são chamados em tradução livre para o português, tá? Porque é um termo alemão. A tradução são corpos apicais. Então o que acontece, pessoal? Os fungos filamentosos, todos vão ter essa fisiologia. Todos os fungos filamentosos têm a fisiologia que a gente acabou de falar no slide anterior. Que a gente gastou aí mais de meia hora só falando disso. Só que a organização e a estrutura das vesículas secretoras é distinta nas linhagens mais basais em relação às linhagens mais derivadas. Nas linhagens mais basais, a gente só vai ter macrovesículas, como nessa primeira imagem aqui da figura no canto superior direito. Enquanto que as linhagens mais derivadas vão ter uma tendência a ter uma diferenciação entre macro e microvesículas, como vocês podem ver aqui nessa imagem, e sempre as macrovesículas vão ficar circundando as microvesículas, ok? Esse adensamento extremamente grande no ápice, tá? Isso só vai ocorrer no ápice, de macrovesículas circundando microvesículas, é o que a gente chama então de Spitzenkorper ou corpos apicais. Vamos entender por que tem esse nome. Lá no começo da micologia, né, os primeiros micólogos, a maioria era alemão, tá? Eles observavam lá hifas nos seus microscópios rudimentares e a única coisa que eles conseguiam observar é que existiam adensamentos, ou seja, corpos no ápice das hifas. Eles não conseguiam enxergar que eram vesículas. Então eles deram esse nome meio genérico, corpos apicais. Com o avanço, obviamente, das técnicas de biologia celular e do conhecimento dos fungos, né, se identificou que esses Spitzenkorper correspondiam então a esses adensamentos de macrovesículas circundando microvesículas nas linhagens mais derivadas, tá? Essas macro e microvesículas, claro que elas têm diferença nos seus exudados, tá? As macrovesículas, elas vão formar muito mais enzimas digestivas e algumas unidades de parede, enquanto que as microvesículas vão formar alguns compostos importantes para manter o pH e outros compostos da parede celular. Então, claro que é uma diferenciação nos exudados, mas isso é um detalhe que a gente não precisa entrar. Tá? A gente precisa saber só que é esse tipo de estrutura que são os Spitzenkorper. E se descobriu, pessoal, que essa organização aqui, tá? Ela tem, claro, uma função no direcionamento do crescimento apical como um todo, tá? Então funciona como um guia também desse crescimento apical. Tá? Então é o que a gente consegue ver aqui, ó, nesse detalhamento maior, tá? Isso aqui são os Spitzenkorper, tá? Quando a gente observa no microscópio óptico, nada mais é do que um adensamento, vai ficar uma região escura no microscópio óptico, ok? Mas nada mais são do que esse adensamento de macro e microvesículas secretoras, beleza? Outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui, tem outras duas figuras aqui, né, de ápices e faz. Aqui para a gente entender, ó, essa dinâmica, tá, um pouco melhor aqui da formação dos exossomos, que vão estar no ápice, e dos endossomos, que vão ser formados no subápice, logo abaixo da região apical. Esses endossomos, claro, né, eles vão ter um metabolismo e um funcionamento conjunto com as organelas que são responsáveis, né, por manter o metabolismo celular, com as organelas que são organizadas em forma de cisterna, como o caso do retículo endoplasmático, tanto liso quanto rugoso, complexo de Golgi, e também as mitocôndrias, para o processo de respiração celular. Tá? Então, aqui formação dos exossomos, com íntima participação, né,
retículo endoplasmático e complexo de Golgi, e aqui dos endossomos, das vesículas absortivas. Não são vesículas digestivas. A digestão ocorre fora da célula, fora da hifo. E aqui, ó, pessoal, claro, a gente tem, ó, sistema de vacúolos, que eu falei que é formado nas regiões mais velhas da hifa, tá? Que tem função em manter essa pressão osmótica interna, né? Para direcionar o crescimento hifal também. Nessa outra imagem aqui do lado, que eu quero chamar a atenção para vocês, são duas coisas, tá? Primeiro, tá? Que eu não comentei aqui em relação ao slide anterior. Aparece. Vamos ver se aparece aqui, ó. Que outra estrutura eu falei que tem importância e que acabei não comentando? É o citoesqueleto, ou seja, filamentos de actina, microtúbulos e diversas estruturas do microesqueleto vão ter uma função muito, mas muito importante na estruturação dessa polaridade, né, estrutural e fisiológica da hifa. Por quê? Quem que vai direcionar as vesículas digestivas e formadoras da parede em direção ao ápice? Quem que vai ancorar as mitocôndrias? Tá? Quem que vai dar toda essa estruturação interna? Já que muitos fungos, como a gente falou, vão ser inclusive sinocíticos. Vão ser os elementos do citoesqueleto. Então é isso que a gente consegue ver aqui, ó, pessoal. Principalmente em relação às vesículas. Tanto os endossomos quanto os exossomos vão ser direcionados, ancorados, muitas vezes aqui, ó, logo abaixo da parede celular, na verdade, né, logo abaixo da membrana plasmática, vão ser ancorados por elementos do citoesqueleto. Então, o citoesqueleto tem uma função primordial na organização e, consequentemente, na fisiologia do ápice hifal. Tudo que eu falei para vocês ali, principalmente em relação às vesículas, tá? O citoesqueleto tem uma função muito importante de direcionamento e ancoragem dessas estruturas, ok? E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, que eu já tinha falado na imagem anterior, é em relação à estruturação da parede. Aqui a gente não está vendo os detalhes bioquímicos da estruturação da parede, a gente vai falar isso na sequência, mas a gente pode ver, ó, que a representação da parede celular. O que é a parede celular aqui? A parede celular, tá, é toda essa extensão aqui, ó. Opa! Toda essa extensão aqui, ó, pessoal. Vai daqui até aqui, ó. Tá? Então, toda essa grossura aqui é a parede. A membrana plasmática é só esse risquinho preto aqui. Então, como que a parede está sendo representada aqui no ápice? Por tracinhos, né? Dando uma noção de que existem vários espaços por entre ela. E aqui na região mais distal, ó, à medida que a gente vai indo para as regiões mais velhas, tá? Esses orifícios vão sumindo, vai ficando mais estruturado, formando tijolinhos maiores até esses tijolinhos menores, dando a impressão de uma parede muito mais estruturada e sem esses poros aqui. É justamente isso que acontece, pessoal. Então, na região apical, a parede é cheia de poros, muito permeável e plástica, elástica. Ela não é rígida, então ela é extremamente mole. É ali que estão sendo adicionadas novas unidades de parede. Tá? E à medida que a gente vai indo em direção às regiões mais velhas, como vocês podem ver, ó, até onde a parede é formada. Ela é formada até essa região aqui. Ó. Mas depois, como vocês podem ver, ela sofre alterações na sua estrutura. Ou seja, alguns componentes se tornam mais comuns aqui nessa região, e o grau de entrelaçamento desses componentes é muito maior, ou seja, tornando essa parede muito menos permeável e muito mais rígida. Tá? Essa estruturação, ó, há também aqui uma polarização em relação à estrutura da parede. Isso tem tudo a ver com a fisiologia do crescimento e da nutrição também. Por quê? Porque por aqui precisam passar as vesículas. Tem que passar a vesícula aqui por dentro da parede para as enzimas serem liberadas aqui para fora, né? As enzimas têm que passar aqui de alguma maneira e é por aqui que o fungo está crescendo, como a gente já falou, e aqui não. Aqui não passa, aqui nessa região mais velha, não precisa passar nada além de água.
Eventualmente, né, pode passar algum outro metabólito mineral, mas não é por aqui que vão ser formados os endossomos, não é por aqui que vai ter processo de osmose e difusão. Isso vai ficar restrito às regiões mais apicais, tá? Então, tem uma diferenciação na estrutura da parede aqui também. E por último, pessoal, gosto muito dessa outra imagem, dessa sequência de imagens aqui que está no canto inferior direito, tá? A direção de crescimento tá nesse sentido aqui. Quer dizer, a direção das imagens, né, tá nesse sentido, a direção de crescimento é exatamente o que a gente estava acostumado. Então, o que a gente está vendo aqui? Ó? Um ápice FAO em expansão. O que é muito bacana dessa imagem, tá? Ela tem duas colorações distintas, mas eu gosto dessa mais aqui que está em escala de cinza, que mostra o tempo. Aqui então tempo 0, 20 segundos, 40 segundos, 1 minuto e 1 minuto e 20. E quanto que o ápice FAO expande nesse pouco tempo, tá? Essa escala aqui, pessoal, são 10 micrômetros. Não é nada, né? Porque dentro de 1 milímetro, que é aquela menor escala da régua, tá? Cabe em 1000 micrômetros. Então aqui, na verdade, essa IFA teve um ganho real de o quê? Uns 14, 15 micrômetros. Vamos deixar em 13 micrômetros, tá? Ela cresceu 13 micrômetros em 1 minuto e 20. Parece pouco, né? Agora, imaginem milhares e milhares de ápices e FAIs crescendo esse tanto, na verdade, em pouco tempo. E multipliquem o tempo em horas, eventualmente dias ou semanas de expansão desses ápices e FAIs. Ou seja, na verdade, o crescimento micelial é bastante rápido. E vocês sabem muito bem, a gente sofre isso na pele, né? Na pele, né, em forma de micose, mas eu digo assim, quando começa a mofar as coisas na nossa casa, alimento, é de um dia para o outro. A gente olha num dia, tem um pontinho preto, no outro dia tem um micélio aéreo que tomou conta do alimento. Então, por quê? Porque essa expansão em FAO ela é relativamente rápida. Quando adicionada, tá, a multiplicação de ápices e FAIs, a gente vê que esse crescimento, na verdade, é exponencial, pessoal. Tá? Então, esse crescimento apical unidirecional aqui, que a gente está vendo tão bem aqui nessa imagem, a gente tem que associar automaticamente com a capacidade desses ápices em fazerem ramificação. Então, imagine esse ápice aqui, depois desse 1 minuto e 20, vamos supor, ele ramificou e esse processo vai continuar. Esses dois ápices ramificam em 4 e assim sucessivamente, tá? Fazendo com que o crescimento micelial seja extremamente rápido, ok? Um outro detalhe que eu queria chamar a atenção aqui para vocês é que dá para ver aqui nessa imagem os corpos apicais, ó, são esses adensamentos, tanto nessa imagem aqui colorida, quanto na imagem em escala de cinza, ó, que a gente consegue ver ali, ó, esse adensamento, essa região extremamente escura. Isso aqui é técnica de microscopia por contraste de fase. Tá? Então ali aquela região extremamente adensada corresponde aos corpos apicais. Não dá para diferenciar as vesículas. E outra coisa que dá para ver, ó, essa região aqui, ó, clara, corresponde à estruturação da parede celular. Ou seja, dá para ver, ó, a parede celular menos estruturada no ápice em relação às regiões mais velhas da IFA. Ok? Morango que o diga, né? O morango, né, de um dia para o outro, pessoal, né? Vamos fazer experimento com morango, tá? Vamos fazer isso daí e deixar crescer zigomicota no morango, né, pessoal? É de um dia para o outro. De um dia para o outro ele mofou completamente. Aquelas hifas crescem numa velocidade espantosa. Vamos seguir aqui na sequência, pessoal, tá? A gente tem mais uns 20 minutinhos, tá? Vamos falar aqui da estrutura e da função da parede celular. Tá? Não vamos demorar muito aqui, pessoal. Tá. Estrutura e função da parede, então. Todo fungo, independente se é da linhagem dos fungos verdadeiros ou das outras linhagens de falsos fungos que a gente vai ver aqui na disciplina, vão possuir parede celular. Em todas as fases, depende do grupo. Tem alguns grupos que apresentam parede celular em todas as fases, alguns outros grupos têm alguma fase que vai ser sem parede celular. Mas, de qualquer maneira, todos os grupos vão apresentar a parede celular em alguma fase do ciclo de vida. Funções da parede celular, algumas a gente já viu, né, pessoal? Está diretamente relacionado ali com o processo de expansão e de nutrição do fungo, já falamos desses aspectos, tá? É a estrutura que vai sofrer aquela pressão que vem de dentro da hifa, só que como a
estruturação da parede, né, muda nas regiões das regiões mais novas para as regiões mais velhas, nas regiões mais velhas ela é rígida, essa pressão tem um efeito distinto. Ela vai ter consequência só lá no ápice, porque é lá que a parede está mais frouxa. Então essa pressão de turgor, a pressão exercida de dentro para fora da IFA, ela vai ter consequência só lá no ápice FAL. Então, consequentemente, claro, a parede celular tem uma importância muito grande porque ela ajuda a dar a forma da IFA. Pessoal, a gente pode fazer uma analogia com aqueles balões, sabe? Aqueles palhaços infla, aqueles balões compridinhos que só crescem no ápice. Quando a gente está soprando, né, a gente está exercendo pressão em toda a extensão daquele balão, mas ele está expandindo só no ápice, é porque lá que a borracha, aquele balão foi feito para ficar daquele jeito, que lá a borracha está mais frouxa. Tá? Na região que alonga, a borracha está um pouco mais rígida, tá? Ele é feito para crescer daquele jeito. A mesma coisa acontece com a IFA. Tem uma pressão interna que tá exercendo pressões sobre a parede, mas no ápice ela é mais frouxa, então vai estar se expandindo, só que ao mesmo tempo adicionando novas unidades de parede. Ela tem uma permeabilidade seletiva, digamos assim, né, pessoal? Não só a absorção, tá? Claro que a absorção ela está relacionada a toda a extensão da parede, enquanto que a secreção está relacionada só ao ápice. Então tem uma diferença na seletividade de absorção, mas na verdade é uma seletividade na questão da permeabilidade. O que a gente pode deduzir, né? Nas regiões mais novas há uma maior permeabilidade, nas regiões mais velhas uma menor permeabilidade, ok? Em relação à absorção, então a gente tem uma absorção muito maior aqui nas regiões mais novas, principalmente na região absortiva. Nas regiões mais velhas a gente vai ter, quando muito, a absorção de água, mas não vai ter absorção dos compostos que foram digeridos, né? Tem uma função muito importante, pessoal, quando a gente falar de reprodução, a gente vai ver de reconhecimento de superfície. Por exemplo, um esporo de um fungo decompositor de madeira. Como que aquele esporo sabe que está na madeira para germinar? Porque existem estruturas da parede celular que reconhecem o substrato. Quando a gente falar lá da reprodução de algumas espécies miceliais, a gente vai ver que, por exemplo, para ser formado um cogumelo, é necessário que dois micélios de crescimento se encontrem. Como que se dá o reconhecimento dessa compatibilidade sexual? Através de estruturas da parede celular. Quando o fungo vai estabelecer relações interespecíficas, por exemplo, vai parasitar uma planta ou um animal, ou vai formar um líquen com uma alga, como que ele reconhece? Através dessas estruturas de reconhecimento da parede. Principalmente, pessoal, uma classe de glicoproteínas chamadas manoproteínas, tá? Que vocês podem ver, estão distribuídas de maneira bastante superficial, tá? São a primeira camada da parede celular dos fungos. Tá? A gente pode ver tanto nessa imagem, tá? Essas duas imagens aqui elas estão mostrando basicamente a mesma coisa, tá? Eu coloquei duas só para a gente, né, ter uma diversidade de representações. Então aqui nessa imagem mais colorida, que está mais detalhada, a gente pode ver, ó, essas manoproteínas depositadas no exterior, basicamente, da parede celular. Então, função de reconhecimento. Reconhecimento do quê? De um substrato de germinação, de um possível parceiro sexual, de um possível parceiro interespecífico, né, de uma relação ecológica, seja parasitismo, seja uma relação simbiótica, tá? Então, de reconhecimento de maneira geral. Agora, a estruturação da parede celular, tá? Pessoal, aqui a gente vai falar principalmente dos fungos verdadeiros, tá? Principalmente. Os falsos fungos vão ter uma estruturação parecida, porém os componentes são distintos. Quando chegar nas aulas dos fungos verdadeiros, eu vou chamar a atenção para isso. Então, na verdade, aqui a parede celular dos fungos, ela é organizada, toda a parede celular é organizada desse jeito, né? Tem uma matriz amorfa. O que é uma coisa amorfa? É aquilo que não tem uma forma definida, né? Na verdade, vai ter uma consistência ali meio que gelatinosa, porque é formado
por alguns sacarídeos de cadeia curta, por algumas glicoproteínas que vão formar meio que uma gelatina, onde vão estar inseridos, aí sim, polissacarídeos de cadeia longa que formam o componente de fibras, o componente fibrilar ou fibriloso. A estruturação da parede celular das plantas é assim e dos fungos também. O que é que muda? O que muda são os componentes bioquímicos. Então aqui, nos fungos, a gente vai ter essa matriz amorfa sendo formada principalmente por glicoproteínas. Também tem alguns polissacarídeos de cadeia curta, tá? Que vão fazer parte dessa matriz amorfa. Mas o que de fato, né, tem uma função maior, na estruturação dessa parede é o componente fibriloso. São polissacarídeos, tá? Ou seja, sacarídeos de cadeia longa, que vão formar fibras, componente fibriloso. Eles vão estar imersos nessa matriz. O que a gente está vendo aqui, pessoal, nessas duas imagens, é somente o componente fibriloso. A gente não está vendo o componente amorfo. O componente amorfo, digamos, é a matriz onde esse componente fibriloso está inserido, ok? E o componente fibriloso dos fungos verdadeiros é formado pelo quê? Tá? As fibras propriamente ditas são formadas por beta-glucanos, do tipo beta-1,3, tá? O beta-1,3 é esse mais grossinho aqui, ó, é o principal, e também por beta-glucanos do tipo beta-1,6, esses mais fininhos. Na base, ó, aqui, pintadinho de roxo, formando meio que umas placas. Na última camada da parede celular, a gente tem a quitina, que também é um polissacarídeo, só que é um polissacarídeo de cadeia um pouco mais curta, mas caracteristicamente bastante rígido e hidrofóbico, ok? Essa característica da quitina. Então a gente tem aí, ó, em relação ao componente fibriloso, aquele que de fato fica imerso na matriz amorfa e aquele que forma meio que uma placa na base dessa parede. Ok? Pessoal, tá? O que muda, tá? Para a gente ter aquela diferenciação da parede ser mais permeável ou menos permeável, ou mais rígida ou menos rígida que aquela estruturação que a gente vê do ápice em relação à base da hifa, tá? É justamente, tá, o adensamento e a proporção de cada um desses componentes. Ou seja, quanto maior for a proporção da matriz amorfa e os canais que são formados através dela, a gente vai ter um maior tamanho dos poros, ou seja, isso afeta a permeabilidade da parede, ou seja, a estruturação dessa matriz amorfa. Então ela pode ser mais densa, pode ser mais frouxa, inclusive formando canais de passagem. Isso afeta a permeabilidade. Agora, o que afeta a rigidez? A rigidez é afetada pelo componente fibriloso. Então, quanto mais denso, mais intrincado, né, esse componente fibriloso ele fica na matriz amorfa, mais rígida vai ser a parede. Quanto mais frouxo, menos entrelaçado, mais plástica vai ser essa parede, mais flexível ela vai ser, ok? Claro, né, pessoal? Por exemplo, se a gente tem uma alta deposição de quitina ali na base da parede, isso vai afetar, como eu falei, né, a quitina é hidrofóbica, então vai afetar, né, a circulação ali, a permeabilidade de água. Mas a permeabilidade da água é afetada principalmente pelo componente da matriz, enquanto que a rigidez é afetada principalmente pelo componente fibriloso, pelos beta-glucanos e pela quitina, ok? Quanto maior a proporção, quanto maior o adensamento desses componentes, mais rígida vai ser a parede celular, ok? Pergunta da Fernanda, são os beta-glucanos que vão dar a forma da parede? No final das contas, né, vão ser os beta-glucanos e a quitina, né? Porque aqui, ó, eu acho que eu entendi a pergunta, né? A forma, eu não sei se é a forma da hifa ou a forma da parede em relação à ultraestrutura, porque são as fibras, ó, de beta-glucanos principalmente que vão manter essa parede em toda essa espessura aqui, ó.
em toda essa espessura aqui, quem vai manter essa parede vai ser o componente fibriloso, principalmente os beta-glucanos, né? Agora, se a pergunta é em relação à forma geral da IFA, eles têm influência também, porque vamos imaginar o seguinte, ó, como que vai ser lá no ápice da IFA? Vamos fazer aqui aproximado, ó, os beta-glucanos. Então vai ser assim, ó, vai ser um grau de entrelaçamento meio frouxo. Vai ser assim no ápice. Agora, como que vai ser nas regiões mais basais? Vai ter muito beta-glucano ali intricado, então o adensamento vai ser muito, muito maior, formando uma estrutura muito mais rígida. Então, independente do sentido da pergunta da Fernanda, os beta-glucanos têm influência na forma da parede, tanto no nível ultraestrutural, no nível praticamente bioquímico, quanto no nível um pouco maior, né? No nível microscópico, digamos assim, né? No nível já da microscopia óptica, numa escala um pouco maior, ok? Não sei se foi essa exatamente a pergunta, mas eu acho que foi por aí, né? A pergunta, beleza? Tem influência, tá tanto nessa forma, né? Na manutenção da forma mais específica, quanto na morfologia geral da IFA como um todo, ok? Pessoal, aqui esse é um slide que eu gosto de mostrar para resumir essa questão da expansão fúngica, até o que vai aparecer nos próximos slides, tá? Acho que a gente tem condições de terminar a nossa aula hoje, né? Tem mais que uns 8 minutinhos, tá? Que é meio que um resumo do que a gente viu, pessoal. O que a gente tem aqui, ó? Um micélio cenocítico, né? Podemos dizer já, um micélio cenocítico em crescimento, tá? Um micélio ativo, com 5 ápices aqui. Como que esse micélio vai crescer e nutrir? Vamos supor, então, que seja um fungo decompositor de matéria vegetal morta. O que vocês têm aqui, ó, o que tem aqui é uma cadeia de celulose, tá? É celulose que forma a parede celular dos vegetais. Vai formar a parede celular de alguns fungos também, só que dos falsos fungos, né? Quando chegar lá na aula específica dos fungos que tem celulose, a gente vai falar. Mas nos fungos verdadeiros não ocorre celulose, ok? Então essa celulose, pessoal, bem difícil de ser digerida, tá? A gente vai falar isso lá nas nossas últimas aulas, na aula de interações fúngicas, mas muitos fungos conseguem decompor a celulose. Como que eles vão fazer então? Vai lá estar crescendo na madeira, por exemplo, numa folha em decomposição, ele vai liberar as enzimas a partir aqui do ápice, tá? Então esses pontinhos amarelos representam as enzimas. Eles vão ter uma ação específica, obviamente, no substrato de crescimento. Então, por exemplo, aqui na celulose, vai quebrar as ligações do que é formada a celulose. A celulose é formada de glicose. Isso a gente aprende na disciplina de morfologia e anatomia vegetal. Então, o fungo quebra aquelas ligações entre as glicoses, liberando monômeros de glicose, ou seja, moléculas de glicose, pessoal. Essas moléculas de glicose aqui, então, são absorvidas pelo subaápice, pela região de absorção, ok? Então, é dessa maneira que o fungo vai fazer a digestão e absorver. O que a gente está observando aqui nessa imagem, ó, tá? São duas folhas, né? Espero que vocês estejam vendo. Duas folhas em decomposição. O que a gente consegue ver nessas duas folhas? Essa aqui mais da direita, já totalmente tomada por um micélio. Então, esse micélio ele está crescendo superficialmente na folha, mas claro que esse micélio tem ápices que estão entrando lá nos tecidos internos da folha, fazendo a decomposição de tudo que tem lá, utilizando tudo aquilo como metabólito. Mas essa imagem aqui, ó, da folha mais da esquerda é muito bacana, porque isso aqui dá para ver os ápices e faz em expansão, né? Dá para ver ali, ó, alguns ápices e faz inclusive ramificados. Aquilo ali, na verdade, pessoal, são conjuntos de hifas, tá? Não são propriamente as hifas, mas dá para ver a maneira como esse micélio está crescendo, tá? A gente não consegue observar hifas, tá? Uma hifa a olho nu. Aquilo dali, na verdade, são conjuntos de hifas, né? Então, em que direção, por exemplo, esses micélios aqui estão... eles estão crescendo, né? Esse micélio está crescendo nessa direção e esse outro micélio aqui está crescendo nessa direção. Em algum momento, eles vão acabar se encontrando. Então, tem um gifzinho aqui, ó, que mostra como que essa questão aqui da expansão ali, ó, da região do ápice do micélio. Então, na verdade, né, o micélio,
do ápice das hifas, melhor dizendo, o micélio, né, que é o conjunto de hifas, vai estar crescendo onde? Ele vai estar crescendo nas suas bordas, pessoal. Vai estar crescendo nas suas bordas. Aqui a gente pegou o caso de folha, que é uma estrutura plana. Agora imaginem a madeira, que é uma estrutura assim, mais, digamos, tridimensional. Não que a folha não seja, né? Mas que tem as 3 dimensões melhor exploradas, tá? Esse micélio vai crescer para dentro da madeira também. Né? Então a gente tem que transportar essa questão do crescimento micelial e do modo de nutrição para os substratos tridimensionais onde os fungos crescem. E aqui vai uma dedução muito importante, já que a gente está falando de alimentos, né? Não consumam alimentos mofados, porque o que vocês estão vendo é a porção do micélio que fica para fora, porque tem uma porção que fica para dentro dos alimentos que vocês não estão vendo, e muitos desses fungos que atacam alimentos são tóxicos para o nosso corpo. Não que vocês vão sentir uma intoxicação instantânea, mas contém algumas substâncias hepatotóxicas que podem ir se acumulando no fígado, isso pode ter alguma consequência desagradável no final das contas, tá? Eu gosto muito dessa figura aqui também, pessoal, que mostra, né, uma sequência de um esporo fúngico germinando. Aqui eu vou pedir para vocês fazerem o mesmo exercício, né, de imaginação, de transportar essa figura para um plano tridimensional, tá? Então, essa figura mostra esse padrão de crescimento e expansão micelial a partir dos ápices, que acaba sendo o quê? Aqui não vai riscar, tá? Mas vocês conseguem ver a setinha. Aqui no bordo, pessoal, então, que os ápices, ó, como vocês podem ver, um ápice se transforma em 2, que vão se transformar em 4 e assim sucessivamente. Então, nessa figura aqui, tá, a gente tem eu vou riscar aqui em cima, vocês vão entender por quê. Então, qual o sentido de crescimento nessa imagem de baixo? Da esquerda para a direita, né? Então a gente tem muito mais ápices aqui do que na primeira imagem, né? Uma figura sequencial. E qual outra questão que a gente pode ver? Que os ápices estão crescendo na direção contrária aonde está o micélio. Mas que óbvio isso. É óbvio, mas a gente tem que caracterizar isso. É isso que se chama então, pessoal, autotropia negativa. Crescer respondendo a posição do próprio corpo. Se é positiva, vai crescer a favor, se é negativa, vai crescer contra. Então os ápices se expandem na direção contrária a onde está o micélio, ok? Então esse mostra, ó, eu gosto de mostrar esse gifzinho aqui também, ó, que mostra então esse padrão de crescimento, ó, unidirecional apical na hifa, mas como que o micélio toma conta? Se ramificando e tendo essa característica de autotropia negativa, ok? Então essas duas imagens que a gente viu aqui resumem esse padrão de crescimento micelial, ok? Tá? Então, pessoal, vamos ver se a gente terminou faltando, pelo menos no meu relógio aqui, faltam 2 minutos para as 11, tá? Então, pessoal, dúvidas em relação a essa aula, perguntas, questionamentos, bastante informação nova, né? Alguns nomes novos aí. Aqui a gente falou. Teve muita coisa aí, né? Que eu meio que passei até meio batido. Coisas que eu poderia ter aprofundado mais. Mas para uma aula é a segunda parte da aula introdutória, tá? Tá num nível já, como vocês podem ver, com bastante coisa. Então a gente tem que absorver pouco a pouco essas informações. Vocês viram que tem coisa que eu repito bastante. Então, o que quer dizer, né? Quer dizer que isso é importante, né? Se eu repito tanto assim, é porque é importante. Porque essas características básicas aqui em relação à fisiologia, à biologia celular, a fisiologia celular no final das contas, tá? São extremamente importantes para a gente entender depois alguns aspectos que vão ser estudados no contexto dos grupos específicos dos fungos, tá? Que a gente já vai começar na nossa aula que vem, ok? Então, se ficou dúvida, se ficou pergunta, por favor, façam. Pode ser pelo chat, pode ser pelo microfone. Obrigado, Fernando, tá dizendo que ficou bem explicado. Assim, ó, aí vocês vão revisar, né? Aí, de repente, vocês pegam uma literatura e surge dúvida. Começa a aula que vem, já pode, antes de eu começar, já pode me interromper.
Professor, eu tinha entendido, mas eu acho que agora eu meio que complicou, porque aí a gente tenta explicar de novo, tá bom? Então aqui, ó, não vamos deixar coisa para trás. Tá surgindo a pergunta aqui se eu mando os slides. Mando os slides das aulas gravadas, tá? Vou mandar para vocês. Assim, eu vou pedir eventualmente, pessoal, um pouquinho de paciência, porque como vocês sabem, eu sou temporário e vocês sabem muito bem, né, que quem é que ganha mais aulas na UEM, né? São os temporários. Então eu tenho bastante turma de outras disciplinas também e eu tenho que dar uma organizada melhor nessa questão aí da disponibilização das aulas gravadas e dos slides, ok? Mas eu vou mandar sim, tá bom, Sara? Alguma pergunta a mais? Algum questionamento mais? Não? Ok. Então tá, pessoal. Agradeço a atenção de vocês, tá? As aulas, pelo menos pra mim, tá? Como eu falei até agora, né? Tem sido mais produtivas do que eu achei que fosse ser. Ficar dúvida, ficar alguma questão, me perguntem, tá? Vão ser passados aí atividades para vocês já de revisão. E eu vou ir postando tudo na página de vocês do Google Sala de Aula, tá bom? Muito obrigado, então. Até mais. Tchau, tchau. Fiquem bem. Boa noite.